Meu nome é Daniela Ribeiro, sou pastora-presidente do Ministério Apostólico Novo Tempo, localizado aqui na cidade de Araçatuba. Eu gostaria de contar um pouquinho do que aconteceu comigo e por que e da onde nasceu a canção Fases. Muitos perguntam e às vezes o relatório é tão grande, o testemunho é tão intenso, que aqui nós estamos, para falar um pouco. Quando nós decidimos, eu e minha família, fazer uma viagem em família, a viagem de férias, uma viagem programada, fomos para o Nordeste. Chegando lá, de repente eu vou secar o cabelo, levanto a cabeça e logo vejo que eu tenho um nódulo intenso no pescoço. Aquilo já acabou as férias porque eu fiquei muito preocupada, não é para menos. E ali eu já comecei a buscar a Deus, Senhor, o que Tu queres de mim? E chegando aqui em Araçatuba, já procurei os especialistas e comecei a busca em especialistas, comecei a busca na presença de Deus, porque eu não aceitava aquele nódulo daquele tamanho no meu pescoço. Eu sou ministra do Evangelho e aquilo já estava me dificultando muito. Cada pregação era uma agressão na voz, cada palavra que eu ia ministrar já saía debilitada e começou tudo a dificultar. Passamos por imensas biópsias. Quem sabe, quem passou por isso sabe o que eu estou dizendo. Tirava um pedacinho daquele tumor, levava para a biópsia para saber a intensidade que era e qual era o tratamento, que tinha que ser feito. E ali foi um processo muito delicado, porque eu já sabia que a minha voz não seria mais a mesma, eu perderia a qualidade de voz se eu continuasse com um pouco de voz. O tempo foi passando e de repente eu vi que tudo fugiu do meu controle e na verdade entrou no controle de Deus. No período da cirurgia, nós fomos surpreendidos com a pandemia que nós vivemos, O mundo viveu. E aquilo era protelado com constância, porque hospitais cheios das pessoas que dependiam dos tratamentos, hospitais cheios das pessoas da medicina cuidando, zelando pelos enfermos. Mas o meu caso era urgente e eu precisava passar por aquele processo. Eu e meu médico chegamos num denominador comum e falamos, vamos arriscar. No período da cirurgia, foi retirado um nódulo intenso, onde a probabilidade que eu sairia do centro cirúrgico sem a tireoide era muito grande. Só que eu acreditava que o médico dos médicos estava ali comigo. Foi um período difícil para minha família, um período difícil ministerial, um período difícil que eu tinha que combater, o meu corpo físico tinha que combater. Eu ia ter que ter força e tirar força da onde eu nem existia. E ali era um dia de cada vez. Tinha dia que a alma estava batida, cansada, mas Deus ia trabalhando e dando graça. Tinha dia que eu não conseguia mais nem falar sobre o assunto, mas Deus ia dando graça. Tinha dia que eu pregava sobre cura e libertação, e eu estava enferma. Tinha dia que eu pregava sobre vida, e eu não sabia o que Deus tinha para mim. E ali começamos a luta. Entrei no centro cirúrgico, foi uma cirurgia delicada, uma cirurgia intensa, mas tivemos sucesso. O médico chegou e disse da seguinte forma: tirei só metade da sua tireoide. Agora nós temos que orar para o que ficou funcionar. E ali nós entramos em oração novamente. Mas eu nem imaginava do que estava acontecendo, o que ia vir. Logo em seguida, eu me deparo que eu já era portadora do Covid-19.
debilitada pelaquela situação, debilitada por tudo que eu estava vivendo, esperando o corpo reagir nas dores, nas cicatrizes, e eu me deparo com um vírus. Aí começou o tempo que eu tinha que ou lutar ou me entregar. Eu olhava para a igreja do Senhor, eu olhava para os meus e eu via que eu tinha que sobreviver. E a luta, a hora que eu pensei que estava acabando, começamos uma nova jornada. Venceu o Covid-19. E no período, com o pescoço cortado, tudo debilitado, saturação baixa, vencendo um pouquinho de cada coisa. Chegou o grande dia da alta, chegou o grande momento de ir para casa. E numa madrugada o Espírito Santo me visitou e falou comigo: descansa, é apenas fases. E através dessa fase que você está vivendo, eu vou colocar um novo cântico na sua boca. E esta canção é para glorificar e exaltar o meu nome, porque eu ainda sou o Deus que falo. Eu sou um Deus de uma boca só. Quando prometo, eu cumpro. Quando eu falo, acontece. Quando eu declaro, tá declarado. E o espírito de morte, ele vai bater em retirada da sua casa hoje. E ali eu já estava muito fraca, muito debilitada, inconsciente. Todos os dias eu perdi um pouco da consciência. Eu me recordo de uma fase que aconteceu, queridos, você que está me assistindo, que Deus me deu uma visão que tinha um espírito maléfico sentado na beira da minha cama. E como eu estava delirante, eu chamei a minha família e falei que tinha algo espiritual ali, que eu precisava vencer aquilo. A minha família, achando que era delirante, passou-se aquele período. Às 18h30 daquele dia, uma pessoa me liga no meu celular. Não sei até hoje quem que é esse ministro, não sei até hoje quem é esse pastor, este missionário, mas eu louvo a Deus pela vida dele. E ele disse para minha filha da seguinte forma: eu gostaria de falar com a apóstola Daniela. A minha filha falou assim: ela não pode atender porque ela está doente, ela está enferma. Ele disse: coloca o celular no viva voz, porque o Deus de Israel me deu uma ordem de comando. Porque tem algo sentado na beira da cama dela, uma sombra da morte. E ele declarou que é para aquele espírito bater em retirada. No outro dia eu já amanheci andando, começando a reconhecer pessoas e começando a entender o propósito de Deus na minha vida. Só que o Espírito de Deus nunca me deixou sozinha. O tempo passou. E o Senhor me visitou e me deu a canção, a letra desta canção todinha, que era apenas fases. E que no momento que eu achei que eu nunca mais pregaria o evangelho, no momento que eu achei que eu nunca mais adoraria o nome dele, no momento que eu achei que era tempo de parar, eu senti a mão do Senhor sendo colocada e posta sobre mim, me colocando de pé, para o nome dele ser honrado e glorificado. Na hora que eu pensei que eu ia parar, eu vi o Senhor me levantar. Então este testemunho é sobre esta canção. Gravamos ela, soltamos ela, mas ela tem uma história real. Pastora, mas como assim? Da onde surgiu a letra? Eu não tenho como explicar. Foi a presença de Deus que chegou e disse: pega apenas um papel e uma caneta. E para quem achava que eu nunca mais pregaria o evangelho, eu estou aqui de pé. Para quem achava que esse tumor ia consumir as minhas cordas vocais, tireoide ou outros órgãos, eu estou aqui para falar que Deus faz. Quando Ele falou, está falado. Ele é o Deus que tem uma boca só. Ele promete e Ele cumpre. E naquele momento, o Senhor falou: agora grava. Eu confesso que eu pensei de passar para várias pessoas essa canção.
Mas o Espírito Santo de Deus usou o produtor musical, Fernando Souza. Ele olhou para mim e ele falou: não, esta canção é para você, ela é sua. Eu não tenho fôlego ainda, você vai ter. E assim o Senhor operou na minha vida. E eu quero falar para quem me ouve agora, para quem me assiste agora: descansa, independente do que você está vivendo. Aquilo que o Senhor falou vai acontecer. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então vale a pena ser fiel, vale a pena acreditar nesse Deus, vale a pena entender. E eu sou prova viva de um milagre. Eu sou prova viva da existência de Deus na minha vida. Eu sou prova viva de que quando o Senhor opera, Ele faz até transbordar. E eu declaro na sua vida que o mesmo Deus que me visitou, Ele está te visitando aí agora e derramando o melhor do céu sobre você, em nome de Jesus. Oi, meu nome é Isadora, eu sou filha da pastora Daniela e eu vim falar um pouco como esse momento foi pra mim. Nessa fase, eu ainda era bem criança, eu tinha entre 10 e 11 anos e eu era imatura, assim, eu não entendia muito do que era realmente cuidar, amar muito alguém. E esse momento foi muito difícil pra mim porque eu era filha e de repente ela virou minha filha e eu virei mãe. Eu entendi o que era dar banho em alguém, eu entendi o que era alimentar alguém, o que era se preocupar em horário de remédio para alguém. E esse momento eu acho que foi um tratar de Deus comigo, que eu consegui entender o que Deus tinha para minha vida, que eu tinha que aprender a cuidar de alguém, dar o melhor de mim para alguém. E foi muito difícil, mas a gente conseguiu. E eu entendi que Deus tem um propósito na minha vida e que Ele me mostra faz um tempinho já. E Ele me mostrou com essa doença dela. Mas eu creio que Deus é fiel e deu tudo certo. Olha o que aconteceu. Mas no momento que eu ia parar, eu vi o meu Senhor se levantar, me dizendo: filho, estou aqui pra te ajudar. Senti a sua mão me tocar, senti o seu poder me renovar.